Olá, Vítor. Sabes qual a relação existente entre a alimentação e a saúde oral? Eu não sou propriamente um especialista em medicina dentária, no entanto, creio que uma boa alimentação condiciona a nossa saúde oral. Não quer dizer que não possamos comer doces e outras coisas que façam mal aos nossos dentinhos, desde que depois tenhamos uma higiene necessária. No entanto, se tivermos uma alimentação equilibrada e uma boa higiene, será o ideal, creio eu. Uma boa alimentação constituída em produtos saudáveis permite ter uma saúde oral melhor, evitar cáries, tipo de problemas orais. Sim, eu acho que sim, porque há certos alimentos que nos provocam mau hálito e se nós não lavamos os dentes logo a seguir ficamos com aquela sensação que temos um hálito assim um bocado desagradável. Sim, existe para mim, porque se nós comermos certos alimentos, como a cebola ou o alho, isso provoca bastante mau hálito, é um caso agradável. E depois também, para além disso, se tomarmos, por exemplo, café ou vinho tinto ou mesmo chás, isso também provoca escurecimento dos dentes e implica um bocado na saúde oral. Acho que é isso. Boa tarde. Estamos de volta a mais um programa Saúde. Hoje contamos com a presença da enfermeira Vanessa Monteiro, que nos vai falar sobre a alimentação e a saúde oral. Boa tarde, enfermeira. De que modo a alimentação se relaciona com a saúde oral? Boa tarde. A alimentação e a saúde oral estão de mãos dadas porque o tipo de alimentos que vamos ingerir vai condicionar, por um lado, a saúde oral. Temos alimentos mais cariogénicos e que, por isso, têm maior potencial de provocar cáries, erosão dentária e problemas da cavidade oral. E, por outro lado, se a nossa anatomia da cavidade oral também for inadequada ou tivermos alguma patologia na cavidade oral, o que vai acontecer é que isso vai condicionar as características dos alimentos que vamos ingerir, nomeadamente o tipo de alimentos. Evitamos alimentos mais duros, por exemplo, se não tivermos um dente, e vai também condicionar o tipo de alimentos, a própria digestão e a absorção dos mesmos. Daí que uma boa alimentação está dependente de uma boa saúde oral e uma boa saúde oral está dependente da alimentação que adotamos. Eles estão intimamente ligados. Existem alimentos amigos ou inimigos da saúde oral? Existem alimentos amigos ou inimigos de uma boa saúde oral, nomeadamente alimentos com maior potencial cariogénico. O que é que isto quer dizer? Alimentos ricos em açúcar. Todos os alimentos ricos em açúcar têm um elevado potencial de provocar cárie, daí que esses devem ser evitáveis, nomeadamente estou a pensar nos refrigerantes, que para além de terem açúcar também apresentam gás, e o gás é altamente responsável pela erosão dentária do esmalte, por um lado. Por outro lado, também o açúcar condiciona o aparecimento de cárie, portanto, bolos, reboçados, gomas, só para dias de festa devem ser evitados, atendendo à sua capacidade de provocar doença e uma má saúde oral. Por outro lado, há alimentos que são amigos dos nossos dentes, da nossa saúde oral. Estou a pensar no caso dos hortícolas, a importância que tem trincar uma maçã, que a própria casca vai ajudar a fazer uma limpeza mecânica dos dentes. Claro está que não substitui a escovagem dos dentes, mas ajuda. Há uma remoção mecânica dos resíduos alimentares que estão nos dentes. Estou a pensar no caso de alimentos ricos em fibra, que vão obrigar a uma maior produção de saliva, diminuindo também o risco de cárie. Por outro lado, também quando falamos de laticínios, os laticínios desempenham um papel importantíssimo, nomeadamente a caseína que está presente no leite. Apesar do leite conter açúcar, vários estudos referem que é benéfico para a saúde oral e ajuda a prevenir a cárie. Também o queijo, mesmo em pequenas quantidades, nomeadamente aproximadamente 5 gramas por dia, é fundamental e também está cientificamente comprovado que ajuda a reduzir o risco de cárie. Portanto, os hortícolas, os vegetais, as frutas, os laticínios são alimentos muito importantes que nos ajudam a
prevenir doenças da cavidade oral. Por outro lado, como referi, devemos evitar o consumo de açúcares e quando nos referimos à cavidade oral, há uma situação que deve ser tida em conta. Para além da quantidade de açúcar ingerido, também a frequência do consumo. Ou seja, eu não devo ingerir açúcares nas refeições intermédias, nos lanches do meio da manhã, no lanche da tarde ou petiscar. Sabemos que ao longo do dia, às vezes, se vai petiscando uma bolacha, um chocolate. Devo evitar esses petiscos ao longo do dia. A ingestão de açúcar não deve ser superior a 4 vezes por dia. Aliás, se pudermos evitar ou retirá-los da nossa alimentação e reservá-los apenas para dias de festa, melhor. No entanto, caso optemos por consumir esses alimentos, tentar reduzir o seu consumo ao máximo, nunca sendo superior a mais de 4 vezes do ponto de vista da saúde oral. Por outro lado, também temos que referir a questão da ingestão dos sumos, mesmo que sejam sumos de fruta. A acidez presente nesses sumos irá também, de algum modo, interferir com o esmalte do dente, provocando a erosão, pelo que devem ser consumidos com uma palhinha para evitar o contacto prolongado desses alimentos com o dente. Basicamente, são estes os conselhos que deixaria. Referir também as desvantagens do consumo do café, que também vai mudar a coloração dos nossos dentes, e o problema que tem o hábito do consumo de tabaco. Também é altamente prejudicial para a saúde oral. Por outro lado, vários estudos nos vêm mostrando o benefício de mascar uma pastilha elástica, nomeadamente que contenha sorbitol ou xilitol. A própria mastigação vai ajudar à produção da saliva e, portanto, vai reduzir também o risco de cárie. Claro está que esta recomendação não é aplicável às crianças, porque pode haver um risco de asfixia, mas os adultos podem mascar uma pastilha elástica para também ajudar a prevenir a cárie, nomeadamente. Tendo sempre em conta que não vai substituir uma escovagem adequada dos dentes. Assim, em conselho final, ao nível da alimentação, recordar então a importância de reduzir o consumo de açúcares e de aumentar o consumo de frutos, vegetais e laticínios. Existem alimentos amigos ou inimigos da saúde oral? Sim, existem alimentos com maior potencial cariogénico e outros, pelo contrário, que ajudam a prevenir as cáries. Quando falamos em alimentos com elevado potencial cariogénico, referimos-nos aos açúcares, por exemplo, gomas, reboçados, chocolates, bolos. Estes alimentos devem ser evitados. Por outro lado, o consumo de hortícolas, de frutos e de laticínios deve ser encorajado. Quando falo em frutos, estou-me a lembrar de trincar uma maçã, que é importante para fazer uma remoção mecânica dos resíduos alimentares que existem e vai ser benéfico, o que não substitui a escovagem e a higienização correta dos dentes. Também os laticínios, beber um copo de leite, comer uma fatia de queijo, está comprovado que reduz o aparecimento de cárie e, portanto, não nos devemos esquecer destes alimentos que são benéficos para a nossa saúde oral. Estudos recentes também revelam que mastigar uma pastilha elástica rica em sorbitol e xilitol, pastilha elástica sem açúcar, ajuda a prevenir as cáries dentárias por aumentar a saliva presente na cavidade oral, mas não substitui a escovagem dos dentes. O fundamental é escovar. Enfermeira Vanessa Monteiro, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. O programa volta para a semana com novos conselhos sobre saúde. Até lá!